Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Certamente está, né? Neste ambiente preparado, de muita luz. Vocês estão me ouvindo bem? Bem. Ok. Sim. Então, vamos aos nossos convites de hoje, né? É o convite para curso básico, 38, curso básico do Espiritismo, que vai começar dia 2 de fevereiro de 2023, todas as quintas-feiras, das 20h30 às 22 horas. Estão todos convidados, é uma oportunidade para a gente conhecer as personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da nossa doutrina. Eu digo personalidades encarnadas e o espírito da verdade, que são espírito de escola, de grande elevação, representantes de Jesus, que construiu a nossa doutrina, né? O nosso querido Allan Kardec, que compilou todas as respostas, perguntas e respostas, para que pudessem trazer uma doutrina com base, né, segura no código moral do Cristo. E é esse que nós temos aqui na doutrina espírita. E o curso básico é muito importante para que quando a gente comece a escola já saiba, né, o que está fazendo, o que nós vamos buscar. E a escola é aí que vai oferecer as suas ferramentas para que a gente possa trabalhar, né, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Mas tudo começa no curso básico. É um grupo que se forma amorosamente, com os mesmos ideais. Muitas vezes as pessoas que estão ali não sabem bem o que estão fazendo ali ainda, né? Mas no decorrer do curso elas vão entendendo e vão recebendo o abraço carinhoso da espiritualidade que está ali pronto para atender a todos, né? No começo de um trabalho muito bonito, em benefício de nós próprios, nós mesmos, né? Nos transformarmos. Então, gente, esse recadinho que eu tinha que dar, a preparação do passe é muito importante, que o dia que a gente vem buscar esse lenitivo na casa espírita, a gente se prepare moralmente, psiquicamente, fisicamente, materialmente, né? Escolher os alimentos mais leves para que a gente venha aqui receber o passe, para que a gente não tenha sono e ouvir a preleção, ouvir o atendimento espiritual, que muitas vezes acontece aqui nessa sala, mas não é visível para nós, né? Não são visíveis para nós. E completa na sala de passes, ok? A gente precisa acreditar nessa providência divina dos nossos amigos espirituais. Então vamos fazer uma subida vibratória. Quero pedir a todos que fechemos os olhos para melhor nos conectar com o nosso mentor individual, nosso amigo de todos os momentos, que nos sustenta, nos orienta, nos auxilia no momento de mais dificuldades. E com ele vamos chegar até a nossa mãe Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos acolhe, que nos abraça, que ela possa serenar os nossos corações e dulcificar as nossas palavras. E assim, com ela vamos nos dirigindo a Jesus, nosso Mestre amado, agradecer por todo o seu Evangelho de luz, por esse caminho de amor e de perdão que queremos chegar até Deus. Se não for por este caminho, é muito mais difícil. Então nós vamos chegando ao Pai, agradecer por pretéritas reencarnações, especialmente essa presente reencarnação, essa oportunidade bendita de repararmos os nossos erros, os nossos equívocos e aprender a nos renovar
buscando a redenção dos nossos espíritos. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho desse capítulo, né? O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz, nós vamos encontrar também alguma orientação a respeito do capítulo no Livro dos Espíritos, pergunta 909 a 912. Também do Consolador, pergunta 306. Então vamos entender um pouquinho o que Jesus quis chamar a nossa atenção com esse tema: buscai e achareis. É o mesmo que pedir e obtereis. Consequentemente, ajuda-te que o céu te ajudará. Olha, gente, tem tanto ensinamento nesse capítulo que não é uma preleção de 20 minutos, 30 minutos, que vai fazer com que a gente entenda a profundidade desse ensinamento. Nós precisamos buscar no Evangelho, ler, estudar, refletir, se questionar, trazer aquilo para as nossas vidas. Só dessa forma nós vamos realmente entender, né, o chamamento para isso. Buscais e achareis, né? Abrir as nossas consciências para o verdadeiro sentido desse chamamento aqui. Porque muitas vezes a gente se engana, se equivoca, é assim mesmo que fala? Estranho, né? Mas é assim mesmo. E a gente passa o pé diante das mãos e as coisas dão errado, e a gente quer achar um culpado, até mesmo Deus a gente culpa, né? Sendo que nós nos preocupamos o que quer ser isso. Quando eu estou querendo buscar, eu vou achar, mas eu tenho a certeza de que eu vou encontrar muitos obstáculos na minha frente. E eu tenho que estar preparada para enfrentar esses obstáculos, para desafiar este momento, para buscar aquilo que eu quero, ter consciência daquilo que realmente eu quero. Eu peço, eu obtenho, mas eu preciso me ajudar, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Eu não posso ficar na inércia, esperando que Deus me mande as coisas, dizendo, Deus vai me ajudar, Deus vai me mostrar o caminho, Ele mostra, mas Deus não vai lhe dar aquilo que você está pedindo, porque a gente precisa saber o que eu estou pedindo, de que forma eu estou pedindo, né? Porque diante de um pedido que a gente faz a Deus, nós temos muitos compromissos conosco mesmo, para que a gente possa alcançar isso. Então, esses ensinamentos aqui está inserido na lei do trabalho, que consequentemente é a lei do progresso, que todos nós estamos submetidos a essa lei. Ninguém foge a isso. Por mais que eu queira descansar, esperar que o tempo passe para as coisas acontecerem, não vai funcionar. Uma hora eu tenho que levantar, eu tenho que querer buscar. Quantas vezes a gente fala, eu queria tanto isso, mas será que eu tenho essa coragem de buscar isso? Será que eu aproveito as oportunidades que são me oferecidas? Todo instante eu não percebo e eu não abraço aquela oportunidade, né? Então, a gente precisa mostrar que a gente é capaz de buscar aquilo. Eu tenho força suficiente para buscar aquilo. Eu tenho coragem. Eu estou disposta, desde que eu não atropele ninguém na minha frente.
desde que eu não tire o direito do outro. Então eu preciso estar bem consciente do que eu quero e da forma que eu vou buscar aquilo. E a gente precisa se juntar a esses ensinamentos de Jesus, que é muito importante. Lembrando que no começo da humanidade, o homem, a inteligência do homem era só para caça de alimentos, para se prevenir contra as intempéries do clima, de se prevenir e cuidar para que o inimigo não te ataque, para que os animais ferozes não te devorem. Então, era o começo da humanidade. Mas aos poucos, ao longo do século, o homem se inteirou de que Deus deu mais a ele do que aos animais, que é um incessante desejo de progredir, de trabalhar, usar a inteligência para isso. E com isso nós vamos depurando a nossa moral devagarinho, embora a gente esqueça de lado um pouco a moral, o nosso progresso espiritual, mas nós passamos pelo desenvolvimento, pesquisas, estudos da ciência, da tecnologia, e visivelmente a gente vê ali na nossa frente que nós progredimos muito na tecnologia, na ciência, nas pesquisas, que trouxe muitos benefícios para todos nós, para a humanidade. Mas nós paramos um pouco na moral. Nós não progredimos tanto na moral. Progredimos sim um pouco, que não é como antigamente. Eu não posso ter vontade de ir lá matar uma pessoa e ficar impune, de prejudicar o outro a ponto de tirar o outro do eixo e ficar impune. Então a gente aprendeu muito, a gente teve o senso de inteligência com o nosso ser desenvolvendo, mas ainda assim é visível a preocupação da humanidade em buscar os materiais, os bens materiais. Porque eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter um sítio, eu quero ter um monte de coisas. Mas será que eu tenho condições? Será que eu não tenho comprometimento com a vida pretérita? Às vezes se revolta porque fulano tem poder, fulano tem isso, fulano tem aquilo, mas é que as pessoas não entendem que não é só a vida material. Nós não levamos nada dessa vida material. E é preciso que a gente busque esse outro lado, do moral, do espiritual, que é essa bagagem que nós vamos levar quando a gente se dispersar desse corpo de carne. E a gente não pode ficar parado no tempo. Nós temos que buscar imediatamente esse novo caminho, esse caminho voltado para a nossa moral, para o nosso progresso espiritual. Nós temos inteligência suficiente para achar meios para que a gente possa seguir esse caminho. Os chamados são muitos para todo mundo. Todo mundo. Já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de uma igreja, já ouviu falar de um templo, já ouviu falar de um centro de Umbanda, já ouviu falar de que vai mexer com a nossa espiritualidade. E é isso que a gente precisa buscar isso. Nós somos matéria e espírito. Precisamos cuidar dos dois lados. Não dá certo cuidar de um lado só. Também eu não vou cuidar só do meu lado espiritual e esquecer o meu lado material. Eu estou vivendo na terra. Eu preciso buscar o trabalho, eu preciso buscar o pão de cada dia. Eu não posso esperar que Deus também vá trazer a comida na minha mesa. Não vai acontecer isso se eu me preocupar só com o lado espiritual. Mas nós temos essa capacidade de cuidar dos dois lados. E agora é o chamamento, é o último chamado que a gente tem para um mundo de regeneração. É preciso cuidar da nossa moral. É preciso saber, eu como indivíduo,
Qual é o meu papel na sociedade? A gente às vezes esquece daquela máxima de Jesus que diz: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente trouxesse isso para a nossa vida, a gente, como dizer assim, cresceria moralmente. Porque jamais a gente pensaria em fazer o mal. A gente pensaria em ser fraterno, em ajudá-lo, em abraçá-lo, especialmente aqueles que estão necessitando, estão atravessando um momento difícil. Então a gente precisa se envolver com esse sentimento de amor, de perdão, de tolerância, de paciência. Não adianta falar: eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Um dia vai mudar, um dia ele vai se cansar de ser assim mesmo e ele vai buscar ajuda. E é por isso que a gente nunca deve deixar de convidá-los, para caminhar junto, para caminharmos com Jesus, para compreender um pouco mais a essência que nós trazemos dentro de nós. E precisamos resgatar essa essência. Nós somos capazes. Então precisamos sim voltar para o nosso ser, e saber de onde nós viemos, para onde nós vamos. O que eu estou fazendo aqui na Terra? Estou a passeio? Não. Eu preciso estar diante desse chamamento, entender, compreender. Infelizmente tem muita gente que nem sequer desconfia que ele vai ter uma outra vida. Ele vai ter uma outra vida quando ele... Desculpa, gente, eu chego, o negócio está passando devagar, desculpa. E ele só se preocupa com essa vida material. Morreu, acabou, então eu quero aproveitar. Então eles vivem um monte de absurdo, de situações absurdas, que eles pensam que eles vão morrer e tudo vai se acabar, ninguém vai se lembrar de nada. Infelizmente não é assim, gente? A gente na doutrina espírita sabe que não é assim. Por isso que nós temos que nos preparar para a outra vida. Dá para fazer os dois juntos, dá sim. Dá para a gente aprender o caminho da luz, da paz, da felicidade, da libertação. É difícil, é muito difícil, não é fácil não. E tem muita gente que tenta caminhar por essa estrada e desiste no primeiro obstáculo que encontra. E a gente fica triste porque ele vai só atrasando a evolução dele, a elevação dele. Porque ele vai voltar a trilhar aquele mundo novamente. Aí ele está dando voltas e voltas, e chega à conclusão: não encontrei o que eu queria nessas voltas. E aí ele busca o caminho novamente. Mas ele vai fazer esse caminho, se ele quiser, quando ele quiser. Porque Jesus estará de braços abertos para acompanhá-lo, para envolvê-lo, para encorajá-lo, para que ele não desista. E aqui estamos nós pedindo rogando a Jesus que nos dê força, para que a gente não desista, para que a gente persista, para que a gente não esmoreça, para que a gente encontre forças dentro de nós e junto ao nosso irmão para continuar caminhando. Então, gente, o trabalho que a gente precisa fazer conosco mesmo é muito grande. E se não fizermos esse trabalho, se não aprendermos a pedir, se não nos ajudar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então essa busca incessante, essa é própria do ser humano, do ser inteligente.
E a gente vai encontrar, em algum momento nós vamos encontrar. É por isso que fala a doutrina espírita, é uma doutrina consoladora, que nos acolhe no momento do sofrimento, que nos abraça, nos segura no colo na hora que a gente fraqueja. Né? Então vem as consolações no mundo superior, no mundo do lado de lá. Por isso que nós temos que nos apressar para conquistar essa nossa essência, elevar-se, evoluir moralmente, espiritualmente. À medida que a gente melhora, evolui moralmente, consequentemente a gente está se elevando espiritualmente, né? Porque com isso nós vamos fazer uso das virtudes, vivenciar as virtudes que Jesus nos trouxe e, consequentemente, à medida que a gente trabalha as nossas virtudes, os nossos defeitos morais, os nossos vícios vão se afastando de nós. E quando nós trabalhamos as virtudes, a espiritualidade todinha está conosco, nos dando força, nos sustentando. Quanto que, se nós permanecermos nos nossos erros, né, nos nossos defeitos morais, nos nossos vícios, nós estamos alimentando aqueles espíritos que ainda sofrem por ter levado uma vida desse jeito. Então, quando a gente vem do lado de cá e trabalha a virtude, nós nos elevamos moralmente. Nós ensinamos com atitude, com ação, aqueles nossos irmãos que estão um pouco atrasados, seja aqui encarnado, seja no mundo desencarnado. Então é uma dádiva de Deus quando a gente acredita nisso, quando a gente confia na sua misericórdia. E todos nós, filhos de Deus, todos nós seremos recebidos por Ele algum dia. Então, mesmo aquele que se demore, ele também será acolhido e abraçado. Então, vamos vibrar para que esses nossos irmãos um pouco atrasados, eles sigam aqueles que estão no caminho, ouçam, né? Abrace esse propósito de ser uma pessoa melhor. O progresso material, já falamos do moral e espiritual, só nos resta refletir sobre tudo isso, né? Sempre estudar, porque isso é importante. Não adianta eu ouvir alguém falar, eu vou acreditando, não, eu preciso me certificar daquilo, eu preciso buscar, eu preciso me esforçar para que eu consiga realmente entender, né? Eu preciso abrir a minha consciência para entender e abraçar tudo isso. Gente, e é isso que nós temos para hoje. Nós vamos agora fazer as nossas vibrações e vamos fechando os nossos olhos, agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus pelos ensinamentos de Jesus, pelo amor dos nossos amigos espirituais, nossos anjos, nossos santos. Vamos doar o que temos de melhor para que a espiritualidade possa manipular esses fluidos em fluidos curativos do corpo e da alma. Vibremos por todas as famílias que se encontram em desunião, em discórdia. Vibremos pelo mundo, pelos povos. Vibremos pelo nosso país, pelo Brasil, pelos nossos dirigentes. Vibremos pelo povo brasileiro. Vamos vibrar por todos os asilos, casas acolhedoras do velho, da criança, do adolescente. Vamos vibrar por essas pessoas que se encontram nas ruas porque perderam a sua casa,
até mesmo a sua dignidade. Vibremos por todas as casas de orações. Vibremos pelos suicidas, pelos deprimidos. Vibremos pelos doentes. Vibremos pela paz do nosso espírito, pela paz na nossa família, pelo sentimento fraterno. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe semanalmente. Vamos vibrar por nós, por todos os trabalhadores, voluntários, por todos os nossos assistidos que semanalmente estão aqui presentes. Vibremos para que possamos retornar na próxima semana. E assim dizemos, graças a Deus.